tá? Dificilmente a gente vai conseguir um edital que você tenha 3 meses completos de estudo efetivos e o último mês aí mais 3 semanas de reta final. Então, aqui já é um cenário excelente pra gente, tá? Local de prova, isso também eu achei muito já, né, para Brasília, enfim, você vai ter a oportunidade a prova dentro da capital ali do seu estado. E não podemos esquecer que as inscrições começam na próxima semana, né, dia 4 de e vão até julho. Pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus mesmo, tá? Já façam a inscrição no dia 4 e já paga dia 4, sim, dia 10, né? Então, pega o boleto e já agenda para uma data próxima. Não deixa lá para frente, para você esquecer, para dar erro no sistema. Não, tá? Fez a inscrição, já agenda ali para a melhor data do mês para você e paga essa inscrição. Não come brunha na inscrição, por favor. Vamos combinar assim, né? Vamos combinar assim? Vamos, né? Então, belezinha. Seguindo aqui, então a gente tem estrutura de prova. Estrutura de prova, então a gente tem 120 itens, certo e errado. 50 itens de conhecimentos básicos de peso 1. 70 itens de conhecimentos específicos, peso 2. Então, olha só, você tem ali de conhecimentos específicos, a sua nota máxima é 140 pontos. 140 pontos. É muita coisa, tá? Provas discursivas. As provas discursivas, elas acontecem apenas para os analistas técnicos, vocês se livraram dessa, né? A gente já sabia disso, mas para ter essa confirmação, ufa. Então, técnicos, vocês fugiram, se livraram dessa, e sobrou para os analistas, tá? Prova, já vou, lá no final eu vou falar um pouquinho sobre a prova discursiva, mas base do Sebrasp, tá? Não tem nada diferente aqui nessa prova discursiva. Da mesma forma que não tem nada diferente aqui nessa prova objetiva, tá? Aqui já é um primeiro ponto que eu gostaria de acalmar vocês, e assim, eu acho que a gente pode dormir tranquilo com essa prova. Mas, Patrícia, eu tô desesperada, calma. Eu não vejo aqui, nessa estrutura de prova, nada que seja diferente do que a gente está acostumado no Sebrasp. Não vem, não vem aí, tá? Nenhuma surpresa ruim. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Essa estrutura de prova está dentro do que normalmente o Sebrasp pede. A prova discursiva está dentro dos padrões dele. Bom, vou deixar para falar da prova discursiva lá na frente, senão eu vou me enroscar aqui, tá? Mas eu já comento depois alguns pontos da prova discursiva com mais detalhes lá no final. Então, antes da gente começar efetivamente a pensar nas estratégias que a gente vai tomar, vocês precisam tomar algumas decisões, tá? Primeira delas, Patrícia, eu estava estudando para outro concurso. Eu migro para o TSE? Aqui, eu acho que eu falei isso para muitas pessoas hoje, e aqui é uma decisão a ser tomada o mais rápido possível, mas você precisa ter em mente qual é o seu plano A. Patrícia, meu plano A sempre foi o TSE. Não cai de cabeça, não tem nem o que pensar. Não, tem sim. Se você for prestar CNJ, dá pra gente levar, porque afinal de contas o CNJ é no final desse mês, né? No final de. Já tô em junho. No final de junho, tá? Então ali você conseguiria conciliar com a prova do CNJ, principalmente porque a gente está falando da mesma banca e uma prova com uma estrutura bem parecida. Então, não veria ali tanto problema. Agora, tô no TJ, tô nos TRFs, né, a depender do cargo,
a gente tem que parar e pensar muito bem no que vocês têm em mente e qual é o plano A, tá? Sabendo e tendo clareza sobre o seu plano A, seja ele TSE ou não, tá? Eu não quero forçar vocês a nada, não é isso, nem tentar convencer vocês de nada, mas vocês precisam ter esse plano A. Meu sonho é TSE, então você já tá aí praticamente decidido. O meu sonho é TJ, o meu sonho é TRF, meu sonho, enfim, tá? Então isso você precisa ter essa clareza. Outra decisão a ser tomada. Qual cargo prestar? Por quê? Porque a gente tem a prova de analista, que é de manhã, e a prova de técnico, que é à tarde. Patrícia, dá para prestar a JA, então a área administrativa, e técnico, área administrativa? Tá. Você pode fazer prova de manhã e à tarde, não é um problema. O problema maior é você tentar estudar para os dois e acabar não estudando para nenhum. Claro que vocês sabem disso, né? Que o conteúdo programático é muito parecido com os dois. Mas a gente tem também que ter um plano A. O meu foco é técnico, então a gente vai focar em técnico e acrescentar as matérias de analista de uma forma ali que não prejudique o seu desempenho no técnico. Não, Patrícia, eu quero analista, mas eu quero fazer a prova de técnico para me garantir, talvez. Foco em analista, a preparação para técnico, a gente vai intercalando alguns pontos. Tá? Então, é possível sim fazer os dois cargos. Mas aí, para você precisa ter qual que é o seu plano A. Isso é fundamental. Tá? Essa clareza, ela é fundamental, tá, pessoal? Então, tomadas essas decisões, então são duas decisões aí que vocês têm que tomar. Caso tenham dúvidas, né? Caso tenham dificuldades em tomar essas decisões, eu também estou aqui para isso, vocês sabem disso, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver se tem algum questionamento aqui. Ok. Tá. Então, Marcos, né? Você que vai prestar CNJ e a JJ, talvez seja interessante você manter aí o seu cronograma, tá? A Ivanilza, para quem vai. Bem lembrado, muito bem lembrado isso daqui. Para quem vai prestar, pessoal, os dois cargos, é preciso de preparação, tá? Então, vocês vão ter aí. A gente vai ter que organizar a preparação de vocês e a gente vai ter um calendário de simulados, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, porque daí a gente vai conseguir efetivamente trabalhar vocês e treinar vocês para a prova, tá? Então, o pós-edital, uma das características do pós-edital é esse treinamento para a prova ali no dia. Como que a gente treina para a prova? Com simulado. Então, a gente vai ter ali algumas preparações. Para quem quer prestar técnico e analista, eu já indico que a partir desse final de semana, a partir desse domingo, você estude 4h30 de manhã e 3h30 à tarde. Para ir preparando realmente o corpo e a mente para ali uma carga maior de estudo, de prova, enfim, tá? Então, essa é a minha indicação. Você se prepara, começa a se preparar desde já, e a gente lá para frente, a gente vai ter os simulados. Pensando, então, tomadas essas decisões, aí agora a gente vai olhar com um pouco mais de calma para as estratégias de estudo. Então, eu vou falar basicamente, dos 3 cargos principais, tá? Então, técnico, TJAA, o analista área administrativa e o analista área judiciária. Eu vou num crescente ali, vocês vão me entender por quê. Então, o técnico, então a gente tem ali conhecimentos básicos divididos em 4 disciplinas: português, direito eleitoral, constitucional e administrativo. Para a nossa surpresa, direito eleitoral veio como conhecimentos básicos. Então, ou seja, aquela pessoa que já tem dificuldade no eleitoral já não precisa ficar tão preocupada, porque está em conhecimentos básicos, é peso 1. É claro que a gente tem que dar conta de todo o conteúdo, mas com uma tranquilidade maior. Uma tranquilidade muito maior
é que a gente não tem que se preocupar com raciocínio lógico, matemática e informática. Gente, essas 3 disciplinas são as que mais trazem problemas no concurso. E eles simplesmente tiraram. Dá para acreditar que eles não colocaram nem raciocínio lógico e nem informática? Isso é perfeito no cenário que a gente tem hoje, tá? Constitucional e administrativo, você precisa estar 100% preparado. Português, também a gente consegue. Então, ou seja, conhecimentos básicos, a gente, por tudo que a gente já fez até hoje, a gente consegue garantir 90% de acertos. Então, conhecimentos básicos de técnico, para mim, me deu uma aliviada. Não, é bem possível a gente chegar ali muito competitivo para a prova. Conhecimentos específicos, então, pessoal, administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Aonde que a gente vai pegar pesado? Gestão de contratos, porque é uma matéria nova para basicamente todo mundo. Gestão de pessoas, vocês vão ver que é um quê de administração. Então, assim, eles chamam gestão de pessoas, mas muitos dos assuntos vocês já estudaram. E administração pública vocês também já estudaram. Uma prova bem enxuta. Claro que para que a gente consiga aí performar nos 90%, tanto de conhecimentos específicos quanto de conhecimentos básicos, a gente vai ter que treinar muito com questões, tá? O Sebrasp, sim, ele tem as suas correntes preferidas de administração, o que já ajuda muito. Então, a gente não vai precisar ficar estudando todas as correntes, a gente só vai naquelas que ele mais gosta. Gestão de contratos, licitação na veia, tá? Então, a nova lei de licitação, vocês vão dormir e acordar com ela, tá? Aqui, gestão de contratos é a maior dificuldade de todos os concorrentes, eu vejo isso hoje, tá? Então, a gente precisa o quê? Se destacar. Por isso, a gente vai ter aí um trabalho em cima, um trabalho mais refinado em cima dessa matéria, que é a matéria que, então, eu vou até marcar aqui, ó, né? Gestão de contratos é a disciplina que vai trazer maior problema entre os candidatos e que, só que, para a gente, aqui na mentoria, vai ser a disciplina que vai levantar você frente aos seus concorrentes, tá? Com isso, a gente tem uma prova de técnica enxuta, então uma prova que totalmente possível bater 100% desse edital até a prova, tá? Então, as grandes dificuldades, as disciplinas que a gente mais demora para estudar, não tem, tá? Não tem. O máximo do máximo português, mas o português do CEASP também muito palpável aqui, esse estudo. A JAA, então, deixa eu só voltar aqui. Vamos aqui. A JA, então, área administrativa. Conhecimentos básicos igual de técnico, tá? Mas a parte de conhecimentos específicos aí aumenta, ou seja, a gente vai aprofundar os nossos estudos em administração geral, pública, gestão de pessoas, contratos e orçamento. A parte de orçamento, não se enganem, tá? Ela pode parecer pequena, mas é o nome que eles estão dando, tá? Eu não, ainda mais no Sebrasp, eu não ficaria muito feliz assim, veio pouco, não. Porque o Sebrasp gosta de cobrar muita coisa de receita e muita coisa de despesa ali, daquela programação. Então, não dá pra gente cantar muita bola aqui. Mas quem já estava estudando, né, para a JA, estava estudando basicamente tudo isso. O que estava estudando a mais? Administração de materiais? E aí entrou a gestão de contratos. Eu, particularmente, entre gestão de contratos e administração de materiais, prefiro ainda contratos, porque a gente consegue aí revisar, fazer questões, enfim, várias
em vários momentos diferentes e você consegue aí aumentar o seu percentual de acertos de forma mais plausível. Qual que é o ponto-chave aqui de AJA? A gente tem muitas disciplinas como conhecimentos específicos. Então, diferente de técnico que a gente consegue balancear, no AJA a gente realmente vai ter que olhar muito mais para os conhecimentos específicos e balancear, então equilibrar, né, a nossa balança, ou seja, a gente vai ter que olhar para conhecimentos básicos, com certeza a gente vai, mas o estudo de conhecimentos básicos vai ter que ser mais rápido do que o de conhecimentos específicos, porque a gente tem ali um peso, um número de disciplinas muito maior em conhecimentos específicos, e isso aí vai pesar na balança, por quê? Porque conhecimentos específicos têm peso 2 e é assunto da sua prova discursiva. Então, na balança, é claro que eu vou pesar muito mais os conhecimentos específicos, tá? Mas planejando da forma correta e assim, da forma como eu vou colocar ali no ciclo de estudo de vocês, a gente consegue caminhar muito bem aqui nesse cenário de analista administrativo. A JJ, gente, 50 itens de língua portuguesa. Eu quero saber dos analistas aqui, tá? Quem que ficou desesperado com esses 50 itens de língua portuguesa? Eu confesso que eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi o Sebrae fazendo 50 itens. Deixa eu ver. O Marcos, viu? Na prova do CACD, na prova de diplomata, são 12. Ah, é a mesma. Porque são 12 questões, 4 itens cada, 12. É, igual a prova de diplomata. Na prova de diplomata, sim. Na prova de diplomata, Marcos. Sim. 50 itens ali de português. Eram 48, na verdade. Então, eles eles tinham que pesar a mão em AJJ de alguma forma. Porque qual que sempre foi o nosso discurso, né, de AJJ? As matérias base, elas são basicamente iguais para a justiça especializada, então, TRTs e TSE, e muito parecidas com TRFs, com exceção ali de tributário, previdenciário e tudo mais. Então, aqui no AJJ, eles pegaram pesado aonde? Nos conhecimentos básicos. Só que assim, se a gente fizer, eu vou colocar 5, tá? Se a gente fizer 5 questões de língua portuguesa todo dia do Sebrasp, a chance de você performar mais do que 90% na prova é muito grande. Mas sabe quem que vai performar ruim nessa prova de língua portuguesa? Sabe quem? Quem não se preparar. Porque não é, chega num ponto que não é conhecimento, chega num ponto que é concentração e foco. Imagina imagina você ficar ali pelo menos umas 2 horas e meia fazendo prova de português. É muito tempo. Cansa. Quando vem o cansaço, você cai nas pegadinhas. Quando vem o cansaço, você fica pensando demais para assinar a alternativa. Então, na minha opinião, esse cenário de AJJ é para realmente separar os melhores candidatos e os mais bem preparados candidatos. Porque de conhecimentos específicos, quem já vem estudando vai performar muito parecido. Vai performar muito parecido. Então, assim, os 90% de conhecimentos específicos para a JJ já é meio que esperado. Agora, o que vai separar todo mundo vai ser a prova de português. Então, pessoal de AJJ, daqui para frente, vocês vão respirar português do Sebrasp todos os dias, pelo menos 5 itens. Tá? Isso é uma estratégia que a gente vai ter que ter, não tem jeito, para que você consiga entender efetivamente que você tem que estar
fisicamente, mentalmente, psicologicamente preparado para responder tudo isso de questão da mesma disciplina, tá? Mas, Patrícia, e aí, né? Como que a gente vai fazer tudo isso? Então, vamos lá. O que eu pensei que eu acho que a gente vai ter que focar? Primeiro, né? Nosso foco, ele continua sendo a parte de questões. Então, vocês vão ter que aprofundar o conhecimento por um material mais resumido, né? Então, acho que a menos que seja um item que você tenha muita dificuldade, ou um item que seja extremamente detalhista, aí você vai realmente para o PDF completo, enfim, para um PDF total, tá? Mas aí o nosso foco em questão, ele tem que ser muito grande. Nós vamos trabalhar com o mapa da legislação. O que é esse mapa da legislação? Eu vou selecionar a parte de legislação, de leis mesmo, e a gente vai dividir isso por dias. Patrícia, eu vou estudar, a gente vai ler toda a legislação? Não. Nós não vamos ler toda a legislação, porque eu vou definir as prioridades. Já adianto com vocês que as prioridades são os conhecimentos específicos. Por quê? Porque na prova discursiva, eu não quero que vocês façam a prova discursiva igual todo mundo faz. A prova discursiva de vocês tem que ter detalhamento. Então, artigos de lei, dispositivos legais, tudo isso a gente consegue com o mapa da legislação, lendo, né, efetivamente os dispositivos de lei. Então, esse mapa da legislação, a gente vai começar ali a partir, mais ou menos, acho que na semana que vem, acho que a gente já consegue, tá? Então, até a prova, o ideal é que a gente consiga ler pelo menos 80% das leis de conhecimentos específicos e simulados, tá? Então, agora a gente vai ter simulado, agora a gente vai ter tempo para fazer as provas, agora a gente vai ter, inclusive, as rodadas, né, de discursiva para os analistas. Por quê? Porque vocês precisam de uma preparação completa no pós-edital. Agora, não dá mais para a gente falar assim, ah, depois eu começo, depois... Não, não tem depois, é agora, tá? E aí, veja que passo a passo a gente vai crescendo. E nesse primeiro momento, o que vocês vão fazer? Nesse primeiro momento, vocês vão entrar de cabeça nesse conteúdo, né? Vou organizar o nosso planejamento como com Pareto. Então, a gente sempre vai olhar para os tópicos que mais são cobrados na prova. Então, eu quero o quê? Eu quero que nas próximas 3, 4 semanas, vocês já estejam dominando pelo menos de 3 a 4 itens que mais são cobrados na prova. Isso o quê? Isso vai garantir o quê para vocês? Pelo menos de 70% de acertos. Para quê? Para no próximo mês a gente passar de 70, 75 para 85. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso construindo conhecimento. É o momento da gente entrar com o estudo da discursiva, é o momento da gente colocar mais questões para vocês fazerem. E aí, a gente vai, o último aspecto é o simulado. Então, o simulado, a gente vai trabalhar ali do meio da preparação para frente, tá? Então, olha só, é uma estratégia ousada, mas é uma estratégia muito detalhista, muito detalhada e que vai realmente trazer os aspectos importantes necessários para que o estudo de vocês se torne não só eficiente, mas produtivo. Porque lembra qual que é o nosso objetivo? Os 90% de acertos. Tá? Para a gente chegar a isso, a gente precisa nesse passo a passo, nesse crescente até a prova, tá? Tá? Podem ir colocando as dúvidas aí no chat, que eu já vejo com vocês, tá bom? Podem ir colocando. Então, prova discursiva vai ter um peso, então, uma nota máxima de 50. É um texto dissertativo de até 30 linhas, com temas relacionados ao conhecimento específico do cargo.
Sebrasp tem pesado a mão nas discursivas que tratam de conhecimentos específicos. Vide, né, então a gente teve ali prova, da ANA, né, a Agência Nacional de Águas, a gente teve prova da Anvisa, a gente teve prova, mais alguma prova que eu esqueci, que eram justamente textos dissertativos, expositivos, mas ela pesou não só no texto, na proposta, mas ela também pesou na correção. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com um nível alto e tendo como base essas provas que acabaram de acontecer, né? Essas duas que eu citei já foram nesse ano. Isso dá, então, uma visão ali do que o Sebrasp efetivamente está pensando em termos ali de conhecimento específico e tudo mais. Então, tenham a tranquilidade de que a prova discursiva a gente vai treinar aqui com altíssimo padrão, ok? Tá? Agora, isso daqui é lição de casa. Eu preciso que vocês tenham essa clareza, tá? E essa clareza eu posso passar para vocês, eu posso continuar falando muito disso com vocês, tá? Mas eu não consigo, né? Efetivamente, eu não consigo. Então a gente precisa fazer praticamente esse pacto aqui com vocês para que a gente tenha essa clareza. Então vocês vão definir a partir de hoje quantas horas você vai estudar por dia. Quantas horas você estava estudando no pré-edital e quantas horas vocês vão se dedicar nos próximos 110 dias. Quantas horas, tá? Isso é extremamente necessário. Você já decidiu qual material você vai utilizar? Se você ainda não decidiu, você precisa. Não dá pra gente ficar caçando material de última hora, tá? A gente precisa aí ter essa tranquilidade. E aqui, eu acho que começa o nosso sentimento de equipe, nosso sentimento de ajuda, né, no mútua, que eu quero que realmente vocês compartilhem lá nos grupos as duas maiores facilidades e as duas maiores dificuldades deste edital para você. Então você vai colocar lá, pessoal, para mim esse edital, assim, as duas maiores facilidades, não tem raciocínio lógico e não tem informática. As duas maiores dificuldades, gestão de contratos e conseguir mais tempo de estudo, por exemplo. Não necessariamente que você vai olhar só para o edital, mas para o seu contexto, tá? Eu acho que a gente precisa se ajudar nesse ponto, então compartilhar realmente lá no grupo, de forma que, às vezes, vocês vão ver que os pensamentos, eles estão convergindo para um mesmo lugar, e isso é a nossa noção, isso é a nossa diretriz, é a nossa visão sobre o time, e as dificuldades também podem ser muito parecidas. E às vezes, cada um já tentou uma técnica diferente, cada um já tentou pensar em algo diferente, mas não conseguiu. Então, às vezes, né, aquele ditado, bem ditado da avó, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Então, esse senso de grupo, de time, é muito importante para gente seguir. Então, eu preciso dessa clareza para que vocês definam tudo isso, tá? E eu vou dar para vocês até sexta-feira, tá bom? Acho que até sexta-feira vocês conseguem pensar, ter essa clareza e definir tudo isso. Alguns de vocês já me perguntaram, mas planejamento tá tudo igual. Tá tudo igual, sim, pessoal. Confesso para vocês, eu não consegui nem pensar no plano de estudo, quer dizer, pensar eu pensei, eu não consegui colocar a mão na massa, né? Mas e outra, todos os cursos não estão ainda atualizados. Então, a gente precisa aí de um tempinho para
para as coisas se organizarem, né, e a gente seguir. Vocês não estão estudando errado, a gente não está mudando a forma, o conteúdo muito grande não, tá? Então vocês estão no caminho, vocês já estão no caminho certo, né? Então, por exemplo, amanhã, Patrícia, mas amanhã tá escrito que eu tenho informática, pula informática. Ou vai lá, né, na plataforma, vai lá, meu plano, editar disciplina, editar matérias e tira informática. Tira raciocínio lógico, não tem problema, tá? Então, continuem estudando da forma como vocês estão estudando. Veja, a gente tem uma estratégia que é num, num aumento, tá? Realmente num crescente. Vocês não vão colocar tudo em. Vocês não vão implantar tudo amanhã, mas a gente precisa aí começar, tá bom? Bora pular informática, exatamente, sabe? Bora, informática assim, ó, chuta. Não quero mais você da minha vida. Simples assim, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda tem aí é, tem algum desconforto, enfim, né, que em relação a tudo isso. Ah, vamos lá. Quem ainda está sem a plataforma, não, vai continuar sem a plataforma só até eu atualizar. Assim que eu atualizar ali o plano de estudo, que vai ser ali, acredito que na sexta-feira, vai estar todo mundo ali com os planos, aí não tem mais problema, Alice. Olha só, pessoal, se você estiver pensando em técnico ou analista área judiciária, então analista ali que tem os direitos todos, são duas áreas que chamam muito, tá? Então, se você é da área do direito, eu iria para o analista, tá? Eu iria para o analista. Karine, verdade, a gente mudou tudo para você. Agora é a decisão. Agora é o momento da decisão. Agora, quem está? Então, analista área judiciária, né? A JJ vale a pena ali focar no analista. Agora, área administrativa, TJ, o técnico ou o analista, veja ali as suas prioridades, mas assim, em termos competitivos, eu não vou negar isso para vocês, tá? Eu sei que muita gente não fala isso abertamente, e eu não tenho o menor problema em falar isso abertamente. O cargo de técnico chama mais. O cargo de técnico chama mais. Analista, área administrativa chama? Chama. Mas se eles tiverem que escolher entre um técnico e um analista, eles vão te chamar um técnico. Então, veja a sua necessidade. Você está estudando para passar o mais rápido possível? Técnico, tá? Paulo, eu não achei não. Não achei nada estranho, porque é incomum, pode até ser incomum, mas é um concurso muito focado no cargo. Por exemplo, não tem, não tem regimento interno. Por que não tem regimento interno? Porque é um concurso unificado. Cada tribunal tem o seu regimento interno, então cada tribunal tem uma realidade. Se a gente olhar para a informática seria até interessante, porque a gente tem todo um sistema informatizado. Mas eles realmente preferiram tirar tudo e deixar só, efetivamente, as disciplinas que são importantes para o cargo. Tá? Alguns órgãos já estão fazendo isso. Já é uma tendência que está acontecendo. Não foi o primeiro, não, a fazer isso. Mais alguma coisa, pessoal? E aí? Mais alguém quer falar? Das matérias do edital, a única que tem conhecimento é de português.
Tudo bem, Rosângela, tudo bem, agora a gente vai correr atrás das outras, né. Português a gente vai focar muito em questões, e focar principalmente ali nas matérias de conhecimentos específicos, e equilibrar com as de conhecimento básico, ok? É isso então, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre a nossa estratégia? A banca não, ninguém tem questão de eleitoral, gente, ninguém. A gente vai depender muito dos professores construírem questões inéditas, tá? Mas ninguém tem questão de eleitoral, muito menos questões atualizadas de eleitoral. Então a gente vai depender muito de questões inéditas, tá? Muito, ok? Ah, é verdade, né, Rafaela, você tem ali o STM, precisa dar um gás, né? Beleza, vamos embora, pessoal, vai dar certo, vocês têm que acreditar, esse é um grande pilar, né, a gente acreditar no processo, a gente acreditar que a gente é possível. Eu tô muito contente com esse edital, muito contente. Não veio nada, assim, diferente, não veio nada de surpresa, não veio, coisas negativas que a gente fala: "Putz, isso daqui vai dar trabalho". Não, é um edital totalmente plausível, um edital que a gente consegue dar conta e não só dar conta, né, a gente consegue alcançar os 90%. Esse é um objetivo palpável de todos vocês. A gente vai trabalhar duro aqui dia após dia para que a gente chegue nos 90%, ok? Hã, Aline, STM, TSE dá sim. É que o STM vai demorar um pouquinho mais, então dá para conciliar sim, que daí você só vai na verdade as matérias do STM você só vai ver depois do TSE, as específicas ali, direito militar e tudo mais, né. Mas de resto dá tranquilamente. Então pessoal, é isso? Então acalma o coração. Vão dormir com calma hoje, tá bom? Continuem os estudos de onde vocês pararam. Não precisa ficar desesperado. Chegou em informática, pula na maior felicidade. Chegou em raciocínio lógico, matemática, pula na maior felicidade, tá bom? E continua os estudos. Amanhã eu vou trabalhar incansavelmente para deixar tudo em ordem, para conseguir entregar para vocês ali na sexta, tá? Não se prendam ao número de vagas, falei isso no começo, tá? Não se prendam ao número de vagas. Eles vão chamar pelo menos 3 vezes mais ali, pelo menos. Só de cargos novos, acho que eles já estão pleiteando mais de 700 cargos vagos, cargos novos. E eles vão fazer o quê? Vão chamar gente. Então, se tem 300 cargos no edital, são esses 300 cargos que estão disponíveis agora, né? Sancionando a lei dos 700, são 1000, ok? Tá bom? Então, pessoal, agora é pra cima. A gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai usar todas as nossas técnicas, todas as nossas estratégias para que realmente vocês consigam ser aprovados, estarem na lista e serem nomeados, tá bom? Qualquer dúvida me chama, eu, Diego, vocês sabem que a gente tá sempre ali disposto e disponível para vocês. E é isso, pessoal. Acho que agora é dormir tranquilo, porque esse edital saiu. Dorme tranquilo. Amanhã vocês já coloquem no grupo ali as decisões de vocês. É importante vocês compartilharem, tá? Então, o que que vocês decidiram? As duas grandes dificuldades e as duas grandes facilidades que esse edital trouxe para vocês.
tá bom? Vou ficar esperando, hein? Vou ficar esperando nos grupos, tá bom? Beijo, boa noite, até mais.